Glória a Deus. Você pode se assentar. Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Todos acharam? Irmãos, a natureza da igreja é estar em constante oposição com o mundo, amém? Quando a igreja ela está na verdade de Deus, no caminho de Deus, é impossível que o mundo esteja aplaudindo a igreja. São duas coisas que são opostas. E porque nós vivemos em constante oposição ao mundo e o mundo a nós, a oração se faz primordial para a nossa vida, amém? Primordial. E nós vamos ver alguns textos que apontam para isso, e para que eu e você aprendamos a viver uma vida de intercessão constante. Nós precisamos estar intercedendo e orando uns pelos outros, amém? Atos 12:1 diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam a guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou o lado de Pedro e o acordou depressa. Levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez, e disse-lhe ainda ao anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta e, sem abrir a porta, exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Insistindo em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo a porta, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo sinais para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão, e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados, quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Amém, irmãos? Até aqui
E deixe sua Bíblia aberta que nós vamos passar por alguns outros textos. O texto ele é bem claro quanto a esse milagre grandioso que Pedro experimentou e vivenciou, além dos outros tantos que ele havia visto com Jesus. Mas há um elemento de que há uma igreja agora intercedendo por ele, orando por Pedro. Jesus é bem claro que ele dizia: olha, não é necessário, que os meus discípulos jejuem ainda, porque o noivo está com eles, então não é preciso, eu estou com eles, eu os guardo, eu os protejo, eles caminham comigo, mas vai chegar um dia em que o noivo vai ser tirado, e aí então eles vão jejuar, e aí então eles vão clamar. E chegou então esse dia, irmãos, e nesse momento a igreja, note que toda a igreja ali estava intercedendo por Pedro. Os outros apóstolos já estavam sendo perseguidos, já estavam sendo mortos por Herodes, e Pedro então vai preso, numa maneira de tentar intimidar e calar a voz da igreja de Jesus Cristo. Mas é impossível, irmãos, que as nossas vozes sejam caladas, porque Deus está conosco, Deus está do nosso lado. E se uma igreja que intercede entende o poder dessa oração, e olha só, eles estão orando, mas quando Pedro aparece, eles se mantêm incrédulos. E o que isso aponta para nós? Que não é a eficácia ou tanto que nós oramos, mas é o Deus que age. Porque eles mesmo vendo uma ação direta de Deus, quando Pedro aparece, eles dizem: não, mas acho que não é ele. A nossa fé é pequena, irmãos. Mas a oração, ela não é quem está orando, mas é aquele que está recebendo a oração. O poder da oração não está nas palavras que nós falamos, mas ao Deus que nós oramos, ao Deus que nós entregamos a nossa confiança. E olha, a nossa confiança ela varia muito. Veja o que a igreja fez aqui: orou insistentemente para que ele fosse liberto. Pedro é liberto, e quando ele chega diante deles, eles não acreditam. Nós somos assim também, mas há um chamado à intercessão ininterrupta da igreja. Nós não vamos nos mover nenhum centímetro se não for regado de oração e intercessão. Se nós não intercedemos, irmãos, e nós estamos no meio da campanha, a minha família no altar de Deus, de intercessão pelos nossos familiares. Se nós não intercedemos, irmãos, certamente perderemos na batalha espiritual a qual Deus nos designou. Nós precisamos orar, e não só pelos nossos familiares, mas intercedemos e oramos pela igreja. Intercedemos e oramos pela obra do Senhor. Intercedemos e orarmos por aqueles que cantam, por aqueles que pregam, por aqueles que servem. Intercedemos e orarmos, irmãos, por aqueles que ainda vão ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos nos colocar nesse lugar de oração e intercessão, porque sem isso, certamente nós seremos derrotados e devorados. Eu gostaria que você abrisse em Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 31. Todos acharam? Diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus intercede pela sua igreja, e deixou isso como exemplo para nós. Eles estão aqui na última ceia, Satanás já entrou em Judas, Jesus vai ser entregue,
E há uma discussão entre os discípulos, se você voltar um pouquinho antes aqui no relato de Lucas, de que eles estão discutindo quem é o maior no reino dos céus, quem é o mais importante, quem vai estar acima. E claro, Jesus conhece as intenções dos nossos corações e traz um discurso sobre eles e fala diretamente a Pedro: Pedro, Satanás pediu para destruir vocês. Note que a ação do inimigo, ela só pode acontecer com a permissão de Deus. E Satanás de alguma forma vai à presença de Deus, Jesus, e pede para peneirar, em outras versões, né, para cirandar os discípulos como trigo, para moer eles. E Jesus diz assim: Pedro, e dessa forma está falando conosco e com todos os discípulos naquela hora: Satanás, vocês estão aí discutindo quem é o maior, quem é o menor no reino de Deus. Enquanto isso, o diabo pediu para destruir vocês, mas eu intercedi por você. E muitas vezes, irmãos, nós ficamos perdendo tempo com coisas que nada edificam a nossa vida, enquanto claramente há uma ação do inimigo contra a vida da igreja, contra o evangelho, contra a proclamação da palavra de Deus. E nós estamos querendo descobrir quem é o maior, quem é o menor, quem é o mais importante. Jesus está dizendo para nós: olha, abram os olhos de vocês, porque há uma guerra que vocês não compreendem, e nós não compreendemos, irmão. Porque é uma guerra que não é contra carne, contra sangue. Não é uma guerra contra os nossos irmãos, não é uma guerra contra o governo, não é uma guerra contra qualquer autoridade humana, mas é contra os principados e as potestades, a qual Satanás está disposto a perseguir, a destruir e a peneirar a nossa fé. Lá em Apocalipse capítulo 12 nós vemos, né, o dragão, a antiga serpente, perseguindo a igreja, e Deus sobrenaturalmente vai salvando então o seu povo. Essa é a função do inimigo, e é isso que ele deseja fazer comigo, com você: peneirá-lo, destruir, acabar com a nossa fé. Por isso a intercessão. O próprio Jesus intercedeu pelos discípulos. Como nós não vamos interceder terça após terça aqui? Você tem orado pelos teus irmãos? Intercedido por alguém? Por quem que você intercede? Por que você ora? Porque eu sei, irmãos, nós temos as nossas necessidades, mas Deus, Ele está nos chamando esse ano para interceder pela igreja, para que a obra se cumpra. A interceder pela obra de Deus. Deus pode fazer tudo sozinho, é óbvio que pode. Ele é todo poderoso, óbvio que sim, Ele é todo poderoso, mas Ele nos chamou para essa obra. E conta conosco para essa obra que Ele quer fazer. Não é uma obra do desejo do nosso coração, a obra vem dEle. E Ele mesmo intercede por nós, mas também chama a igreja a interceder uns pelos outros. Faz umas 2 noites, umas 3 horas da manhã, eu tive um sonho. Não entendi muito bem aquele sonho, mas era por um local onde eu já trabalhei. E eu senti muito forte de que era para eu orar por aquele local e pelas pessoas que trabalhavam ali, aquele local que eu já trabalhei, a qual trabalhei por um bom tempo. E eu disse: Senhor, eu não estou nem entendendo por que eu sonhei com isso, o desejo que brotou no meu coração, mas eu vou obedecer e vou interceder por eles. Não sei o que aconteceu, não sei se iria acontecer alguma coisa, mas o Espírito Santo me impeliu a orar por eles, por aquele local, a interceder. Eu dizia: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, e nem vou ligar, não vou procurar saber, mas eu vou orar por aquele local, eu vou clamar por aquelas pessoas. E depois disso, então, nós descansamos no Senhor. Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo à igreja de Éfeso.
Vamos ler desde o 18 ali. Paulo diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Há um chamado a orarmos uns pelos outros, amém? Você precisa interceder pela pessoa que está sentada ao teu lado, pelo teu irmão de igreja. E Paulo continua: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente eu torne conhecido o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem tudo como me cumpre fazer. Paulo diz assim: orem pela igreja, orem uns pelos outros, clamem uns pelos outros, estejam revestidos de toda a armadura de Deus. É o que diz, voltando a alguns capítulos: fortaleçam-se no Senhor, coloquem a armadura de Deus, intercedam pelos santos, mas também intercedam por mim, porque essa palavra que chegou em nós, irmãos, ela precisa chegar em outros. Essa palavra que chegou em nós, ela precisa alcançar aquele que está perdido. Eu não sei se vocês viram, mas está rolando um vídeo na internet, um senhor bem simples, no centro de São Paulo, Avenida Paulista. Ele está com uma Bíblia na mão e proclamando o Evangelho. E aí de repente chegam 3 ou 4 pessoas que começam a chamar ele de burro, de uma pessoa que não tem entendimento de nada, xingá-lo de todas as formas e dizendo que ele deveria parar de fazer aquilo. E ele continua com a Bíblia na mão. Talvez você possa até achar inconveniente a maneira como ele estava fazendo, mas ele estava proclamando o mistério do Evangelho que nos salvou. E aí as pessoas, elas começam a brigar com ele, a querer calá-lo, porque essa é a função do mundo, e a nossa função é orar. Não adianta nós olharmos para o vídeo e ficarmos escandalizados: olha, isso é intolerância religiosa, olha, o que estão cometendo é um crime. Embora tudo isso esteja na nossa Constituição, que você não pode vilipendiar a fé de ninguém, mas nós vivemos no reino de Deus, irmãos, que é diferente do reino dessa terra. É diferente de como as coisas procedem no mundo. E ele está ali no embate claro, como a gente vê nas Escrituras, da palavra de Deus contra a palavra do mundo. E aí chega alguém, começa a defendê-lo, mas certamente haviam pessoas orando por aquele homem, certamente há pessoas orando por nós, certamente há pessoas orando pelos missionários, e nós precisamos em 2025, irmãos, dobrarmos mais os nossos joelhos e intercedemos pela igreja, intercedemos pela obra, para que a palavra seja dada aos pastores, aos ministros, aos diáconos, enfim, a quem o Senhor quiser levantar para usar e anunciar essa palavra, mas que o faça destemidamente, que faça com coragem, para que as coisas sobrenaturais se manifestem e o reino de Deus avance, irmão. Por que você tem orado nesse ano de 2025? Intercedido, colocado na presença de Deus. Mas, Senhor, abençoa a nossa igreja, abençoa os pregadores, os pastores. Por quem você tem orado? Por qual projeto da igreja você tem orado? Nos projetos que nós fizemos aqui, irmãos, colocamos para 2025, o quanto desse projeto tem intercessão pela obra de Deus? O quanto tem aqui, irmãos? O quanto tem aqui você suplicando para que a igreja cresça, aumente, para que vidas sejam salvas, para que nós batizemos mais pessoas nesse ano? O quanto você colocou aqui de pessoas que estão no álcool, pessoas que estão na droga, pessoas que estão em dificuldade financeira, o quanto tem aqui das suas intercessões por essas pessoas? O nosso Jesus intercede por nós, a igreja intercede por nós, irmãos. Nós precisamos desesperadamente orarmos mais e intercedermos, irmãos. Desesperadamente nos colocarmos em unidade, irmãos. Toda a igreja que estava na casa de Maria ali, mãe de Marcos, toda ela estava orando num só propósito, numa só voz. E qual era o propósito? Para que Pedro fosse liberto da prisão. E intercediam. Irmãos, nós temos projetos e planos e desejos e metas para alcançar em 2025. O quanto do teu tempo você está colocando em intercessão por isso?
Eu sei que você tem problemas, eu sei que você tem desejos, eu sei que você tem anseios para 2025, mas o quanto você está orando pelos outros, orando pela igreja, orando pela obra de Deus. Vá comigo a Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos 8, 26. Romanos capítulo 8, 26 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Jesus intercede pela igreja, o Espírito Santo intercede pela igreja, e a igreja intercede pela igreja. Essas coisas não estão separadas, elas devem caminhar juntas, elas devem cumprir a vontade de Deus. E no capítulo 8 de Romanos, um pouquinho antes, se você voltar lá no versículo 18, você vai ver que Paulo está falando dos sofrimentos. Antes ainda ele está dando uma certeza para a igreja de que não há condenação para aqueles que estão em Jesus. Paulo está fundamentando a esperança da igreja aqui no capítulo 8, dizendo: não há condenação, você está em Cristo, as justas exigências da lei foram cumpridas em Jesus, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, portanto, nós somos mais do que vencedores. E lá no versículo 28 ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu propósito. Essas coisas, elas estão, irmãos, completamente ligadas. A nossa segurança em Deus, ela nos faz enfrentarmos todo e qualquer perigo. E se nós não conseguimos orar como convém, o Espírito intercede por nós. E Paulo continua dizendo: por quê? Porque todas as coisas agem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito divino bem estabelecido. Toda e qualquer oposição que nós viemos enfrentar, tudo isso coopera para o nosso bem, segundo o propósito de Deus. Mas nós precisamos ter coragem, irmãos, para vivermos isso. E quando nós estivermos cansados e esgotados de orar, de clamar, Paulo deixa bem claro que o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, ou seja, de uma maneira como nós não conseguimos expressar diante de Deus. O Espírito o faz por nós. Talvez você venha aqui às terças-feiras e diz assim: meu irmão, eu não sei nem orar. Os pastores oram lá na frente, eu tenho irmãos aqui do meu lado que oram, e você fica até constrangido, dizendo: eu não sei orar. Todo mundo passou por isso, todo novo convertido passou por esse constrangimento. Mas o que importa mesmo, irmãos, não é o quanto nós sabemos orar, mas sabemos que o Espírito está intercedendo, sabemos que Jesus está intercedendo, e de acordo com a vontade de Deus, revelada na palavra para nós, nós intercedemos também. A vontade de Deus é essa, de que as pessoas sejam salvas por meio do Evangelho de Jesus. E isso, é para isso que nós estamos aqui terça-feira, irmão. É para isso que nós estamos com os lares de salvação abertos. É para isso que nós estamos com os cultos abertos, seja grupo missionário de homens, de mulheres, adolescentes, jovens, crianças, escola bíblica, tudo isso converge para o propósito de Deus para as nossas vidas, mas há necessidade de muita e incessante intercessão e oração. Orarmos a Deus. Orarmos. Quando nós oramos, nós entregamos a Deus tudo que nós temos. Quando nós oramos, nós perdemos para Deus. O problema é que nós queremos ganhar dele, dizendo: eu vou conseguir com a minha força.
e não oramos. Orar é perder para o Senhor, deixar Ele vencer e Ele ir à frente. Certamente Ele vai destruir os nossos inimigos, certamente Ele vai conceder vitória à igreja, certamente Ele vai transformar o coração daquele que está perdido. Mas eu e você precisamos orar e interceder. Se coloque de joelho e vamos colocar isso em prática nesse momento.